Queridos irmãos, o paralelo que estamos vendo é o quarto paralelo. E ele compreende os capítulos 12, 13 e 14 do Apocalipse. Nós já estudamos o capítulo 12, vimos a representação do povo de Deus na mulher, a mulher aqui mencionada no versículo 1 do capítulo 12. Vimos que essa mulher gestava na figura apresentada no Apocalipse por ser o povo formado para a vinda do Messias. A mulher gestava um menino, e o menino simbolizando o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão. E durante toda a história deste povo, vimos que um dragão queria atacá-la, cercava, queria devorar o filho dela quando nascesse. Mas, como já foi mencionado, o versículo 5 do capítulo 12 apresenta um resumo, um suprassumo, super resumido dos evangelhos, dos 4 livros do evangelho, do ministério encarnado de Cristo Jesus, inclusive na sua ascensão aos céus. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Versículo 5 tem muita informação que está nos evangelhos e que ainda se transcorre nos nossos dias com nosso Senhor à destra da majestade nas alturas. Vimos que isso gerou a vitória do Filho na terra, no seu ministério encarnado, gerou a derrota do inimigo usurpador, e que o usurpador então foi lançado à terra, vencido, mas para fazer a assolação da terra, que nós temos comentado, é algo que acontece de modo crescente, e assim será até o último dia, quando o Senhor Jesus acabará com esta expressão de poder usurpado, mas vencido, do nosso inimigo, que está nominado no versículo 9, o dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, o sedutor de todo o mundo. Este sedutor do mundo ataca a igreja. E nós vemos isso nos versículos 13 a 17, tenta de toda forma ofender a igreja que está além da instituição civil, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é pelo Senhor guardada. Então nós vemos no versículo 16 que a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Figuras, irmãos, por favor, a igreja não está no meio de um deserto físico, real, e com a terra abrindo a boca para engolir a água. É figura da defesa que a criação do próprio Senhor oferece para aquilo que é a joia da criação do Senhor, a igreja. Ok? Então o Senhor se utiliza da sua criação em favor do seu povo. Esta é a figura aqui. Mas o dragão não conseguindo então aniquilar a igreja, o dragão trabalha contra pessoas, contra indivíduos. Veja, sai da ideia de corpo da igreja e ganha a ideia do ataque individualizado. E então discutimos aquilo que Paulo nos ensina em Efésios 2, a respeito dos nossos inimigos. Recordam-se dos nossos inimigos? 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Eis aqui o diabo. O diabo se utilizando do instrumento mundo e cochichando no instrumento carne, para que nós, conforme as nossas concupiscências, nossas corrupções, ainda somos corruptos, embora novos nascidos, cedamos às suas tentações. Entretanto, o Senhor começa a apresentar para nós aqui, nessa sessão de 3 capítulos, uma expressão que vai aparecer novamente por mais 2 vezes nesse trecho, nesse paralelo. Final do verso 17, são atacados os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E acontece algo semelhante
quanto no capítulo 13, que já vamos rever também, quando nós temos que são adoradores da besta que emerge do mar, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, escrito desde a fundação do mundo. E o trecho de 13, 8 a 10 é concluído mencionando a vingança, a ação que os incrédulos, os adoradores da besta, exercem no seu dia a dia, a ação de vingança. Entretanto, essa vingança contra os que são restantes da descendência da igreja, 12 e 17, são os que, em 13 e 10, na sua última sessão, perseveram com fidelidade por serem santos. Tudo bem? Encaixamos essas coisas? E uma terceira vez vai ser mencionada esta expressão, deixe-me localizar aqui, no capítulo 14, verso 12. Mencionando certas vozes que talvez ainda estudamos hoje, talvez em outra oportunidade futura, se Deus quiser. No versículo 12 é dito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vejam, os 3 capítulos estão unificados num ponto. Os redimidos do Senhor Jesus são certamente ofendidos pelo mundo, são agredidos pelo mundo, pela impiedade, são agredidos pelo inimigo das nossas almas, mas seguros em Cristo, sustentados em Cristo, e a isto me refiro especialmente quanto ao seu espírito, quanto à sua redenção, e não quanto à sua vida biológica, temporal e atual. Os redimidos são preservados. E esta preservação é dada pelo próprio Senhor Jesus, que veremos no capítulo 14, marcou os seus, 14, 1, na fronte com o seu nome e o nome de seu Pai. O nosso pensamento, o nosso entendimento é novo, é segundo o nosso próprio Deus. Esta passada que eu dei para vocês agora, nestes 3 capítulos, visa recordar o que já vimos e preparar o caminho para o que veremos. No domingo passado, nós estudando o capítulo 3, versos 1 a 10, identificamos nesta besta que emerge do mar, a besta que recebe a autoridade do dragão, a besta então que age no poder do nosso inimigo contra o povo de Deus e certamente contra a criação, identificamos nessa besta o Estado, o poder político, a administração, seja daqui, seja de lá, do Estado que for. E trabalhamos a ideia de que estados existem por causa do pecado humano. E levamos o nosso pensamento lá para a Torre de Babel. E vimos que o povo, diante de Deus, foi feito para viver com Deus como seu rei. Deus como a sua autoridade. Mas por causa da rebeldia do coração humano, que queria ser como Deus, foram então dispersos com a confusão de línguas. E então tivemos não um superpoder ante Deus, mas vários pequeninos poderes localizados de pessoas, de grupos sociais, de pessoas que entendem-se a si mesmas como deuses, como divinas e como dignas da adoração, da obediência do povo. Nós aprendemos nas Escrituras, em Romanos capítulo 13, que as autoridades são instituídas pelo nosso Deus e que a eles devemos honra, porque devemos honra a Deus. E como Ele as instituiu, honrando a Deus, honramos essas autoridades.
Tratamos então do estado representado pela besta que emerge do mar, como uma entidade centralizadora dos poderes. Isso já aconteceu na história muitas vezes. Todos os impérios pretendiam exercer esse poder centralizador. E aqui está mencionado, e discutimos algo sobre a interpretação que William Hendriksen apresentou como sendo algo próprio do primeiro século e que tinha em Nero um ferimento mortal deste poder, e em Domiciano, na década de 90 do primeiro século, uma retomada da saúde desse poder perseguidor contra a igreja. E esta observação do Hendriksen, eu entendo que seja muito limitada somente ao primeiro leitor, e amplio isso, então, para a igreja, dizendo, isto são os vai-vens, os sobe e desces da intensidade da agressão contra o povo de Deus. Eu mencionei uma figura de pêndulo, e depois a gente conversando diante da igreja com o irmão Anselmo, achamos melhor aplicar a ideia do espiral, que sobe e desce e avança. E com isso, então, entendemos que a ação da besta, desde o ministério de Cristo até a sua volta, nesse período todo, é uma ação que se intensifica e se dissipa de maneira alternada, dando um respiro para o povo de Deus e para o mundo, e voltando a carga em alternância positiva e negativa. Bem, a besta pelejava, versículo 7 do capítulo 13, contra os santos. E os venceu. E nós verificamos isso com o paralelo do capítulo 11. Quando a besta vence definitivamente o povo de Deus. Vence quando o povo de Deus conclui o seu ministério de anúncio do Evangelho. Então não se abatam, meus irmãos. Estamos nesse processo de vai e vem da agressão, mas nós temos um longo caminho a percorrer de anúncio do Evangelho, segundo Mateus 24, 14. O fim virá, sim, após o anúncio do Evangelho a todas as nações. Empenhemos-nos por anunciar o Evangelho, porque vai ter crente que vai dizer assim, então vamos parar de pregar o Evangelho, que assim a gente não é agredido. Pois é, isso já é agressão, isso já é a conscientização pervertida do dobrar-se à besta, do pensar como a besta, em não evangelizar. Absurdo, né? Vamos obedecer ao Senhor e anunciar o Evangelho. Anunciado o Evangelho, concluído o anúncio, a besta mata as duas testemunhas, capítulo 11. Agride a igreja e a vence, capítulo 13, verso 7. E o mundo se regozija. No capítulo 11 nós vemos isso com os que habitam a terra fazendo festas. Capítulo 11, verso 10. E aqui, no capítulo 13, nós vemos a adoração da besta, no versículo 8. Quem adora? Os que não são eleitos para a vida. Estou passando muito depressa, muito devagar, está adequado, está tudo bem? E então concluímos a ideia de que isso se referia aos poderes estatais, ok? Poderes estatais anticristãos. Hoje, então, depois desse breve esboço introdutório, nós queremos trabalhar os versículos 11 em diante e falar do número da besta. Às vezes, número dos bestas também. Mas isso foi só um adendo. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo... Vejam o que ele parecia aí. Cordeiro. Tente identificar se o cordeiro é um animal adulto ou ainda é um animal
imaturo, animal ainda na sua primeira fase de vida. Tenta identificar. Mas esse falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E aí vem aquele arrepio na coluna das pessoas. Calma. O que nós precisamos ter é a noção de que o poder público, o poder estatal, o poder dos homens por meio da força, por meio das leis. Eu disse força e leis. Eu disse então aquele poder que constrange, quando não pelo imperativo faça, constrange pelo imperativo se não fizer. Me entendem? O poder então que está instituído na sociedade. Este poder é suportado por um outro poder religioso. Poder religioso. Então, se a besta que emerge do mar, na interpretação que está sendo apresentada para a igreja aqui, tipifica, simboliza o Estado corrompido e corruptor, a besta que emerge da terra tipifica o poder religioso. E da onde vem essa interpretação? Quem é que está tipificando Cristo em Apocalipse capítulo 5? Por favor, abra lá. Veja, por favor, o versículo 6. Leia tranquilamente. Eu leio com você. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Até aqui basta. E o cordeiro tipifica quem aqui? O nosso Redentor, a Cristo Jesus. Eu volto para o 13. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Oh, será que isso está aí à toa? Parecendo o nosso Redentor, parecendo a religião que o Senhor revelou. É o poder da religião, sim, mas ela aparece, tem aspecto de cordeiro. Mas como é que ela fala? Vê o final do 11. Ela fala como dragão. Ela ensina o que ofende a Deus. A religiosidade, até mesmo em muitas igrejas dos nossos dias, é anticristã. A religiosidade da igreja presbiteriana dos Estados Unidos aceita o homossexualismo. Ministros transformistas. Isso honra a Deus? Será que arrancaram as páginas da Bíblia?
Agora, se dentro do cristianismo aparece isso, irmãos, dentro do cristianismo, eu preciso dizer, tem socialista cristão. Nunca leu uma obra de Marx ou de Engels. Marxistas cristãos nunca leram as obras dos profetas anticristãos do século XIX. Nunca devem ter lido Nietzsche. É abominável um cristão ser dessa ideia. Como ser assim? Engels tem um livro em que fala com todas as letras, página, por cerca de 200 páginas. A família é o problema da sociedade. A religião é o problema da sociedade. O que dizia Marx da religião? Você sabe o que ele dizia? É o encantamento que faz o povo não saber de nada, isto é, o ópio do povo. Mas o que é isto, irmãos? É a aparência de cordeiro. E como há cristãos enganados nesse caminho. E mais, há cristãos que, ouvindo falar coisas como essas que digo agora, entendem as coisas de maneira dicotomista. Ah, então se é contra isto, então é a favor daquilo. Oh, tamanha cegueira. Ser contra o socialismo não é ser contra a esquerda, não é ser de direita. O cristão é de Deus, é da verdade, é da teologia, é da palavra revelada. E as pessoas se perdem e se digladiam, pensando, se é contra isso, então é a favor daquilo. Crianças intelectuais, crianças no entendimento, que precisam amadurecer e que em Cristo poderão amadurecer. Identificando que nós não somos seguidores de alguém que pareça ser cordeiro. Somos seguidores do Cordeiro, do Redentor, segundo as Escrituras. Pensem que somos radicais, bitolados ou não, é segundo este livro aqui. E é o inferno os outros. Literalmente. O cristianismo é segundo a palavra, irmãos. O que passa disso fala como dragão. Então você vai fazer uma lista de religiões. Poderá fazer até uma lista de denominações chamadas cristãs. Antibíblicas. Perversas. Maldosas. Instrumentos de sustentação da maldade, do poder, da lei e da força das armas. É assim, então, que esta autoridade religiosa vai se manifestar. Exército, no verso 12, toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Que autoridade é esta da primeira besta? Se você olhar, por favor, veja quem é que deu autoridade para a primeira besta em 13:2. 13:2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Qual é a autoridade dessa religião de amparo ao estado perverso? Satânica, autoridade satânica. Que vai aparecer como anjo de luz, vai aparecer bonita e sedutora. Não é assim que ele é chamado no capítulo 12, verso 9? O sedutor de todo mundo. Não é assim que é mencionado também, deixe-me ver onde é que está aqui a outra sedução que ele diz aqui. Me escapou, logo encontraremos. Sedutor, seja na besta que emerge do mar, seja da besta, a sedução como instrumento que emerge da terra. 13:14. Seduz, obrigado, seduz os que habitam sobre a terra. Essa sedução, essa conversa que conquista, aproxima, apelando para os prazeres, para aquilo que nos apetece, para aquilo que nós queremos ter no nosso aspecto carnal. Bem, o que faz ela com esse poder, verso 12? Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Uma religião
da besta. 13. Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Isto pode ser literal? Pode. Mas isso me chama a atenção com a característica do Apocalipse como algo figurado. Poderes sendo exercitados, a fim de que, ora, por favor, raciocine comigo, por que os milagres eram feitos pelo nosso Senhor Jesus no ensino de João, por exemplo? Sinais que apontavam para o ensino que Jesus Cristo explicitava verbalmente. O que eram os sinais que os apóstolos, os discípulos faziam? Eram sinais comprobatórios da veracidade da mensagem anunciada. Tanto falam a verdade, que isso se comprova nos seus atos, no poder do Espírito Santo. Ora, o que são esses sinais aqui na interpretação pobre do seu irmão aqui? São sinais, são meios de comprovar a palavra, o ensino, a sedução oferecida pela besta. Que meios? Quaisquer meios. Então, milagres que não são verdadeiros milagres, mas que, eventualmente, Deus sabe, podem até vir a ser pelo poder concedido ao inimigo. Eu estou me referindo aqui a qualquer coisa. Não vou fechar questão. É isto aqui. Se não for assim, está errado. Não. Aquilo que confere ao ensino anticristão credibilidade. Então, vou citar algo que tem a ver até com milagre, tá bom? Pessoas da minha família, incrédulas em Cristo, receberam esse tipo de milagre dentro do Espiritismo, por exemplo. Então, recebem uma instrução anticristã dentro do Espiritismo, que é uma religião que se apresenta como cristã. Eles são cristãos aos seus próprios olhos, sendo anticristãos. E recebem sinais ali, né? Há operações mediúnicas e algumas delas reais. Algumas delas são absurdamente impressionantes. E para que existem essas manifestações espirituais? O que acontece com uma pessoa que, estando diante de um sinal desses, ouve falar que Jesus Cristo é um grande mestre iluminado a quem nós podemos equiparar espiritualmente? Mas eu vou acreditar. Está lá a Dona Maria dando lugar para o espírito do pai do Chiquinho, do Zezinho, do Luizinho, não sei. E aí a Dona Maria começa a falar com a voz daquele homem. Isso é um sinal. E as pessoas ouvem isso e falam assim, é meu pai falando comigo, eu vou seguir isso aqui porque é verdade. São sinais, percebe? Agora, há outros tipos de sinais também. Há os sinais falsamente científicos. Há os sinais falsamente verdadeiros, com as vãs filosofias, com argumentações que são lógicas, mas falsas. Você compreende o que eu quero dizer? Todos os homens têm asas. Todos os animais com asas voam. Os homens voam com suas asas. O raciocínio lógico é perfeito, mas é falso, é mentira. Mostra a sua asa aí. Então, o fato de haver uma argumentação lógica não implica em verdade. Quando você ouvir alguma coisa muito bem argumentada, verifique se além do bom argumento existe verdade naquilo que você ouve. Sedução, grandes sinais, sejam eles comuns, materiais, humanos, sejam até no poder do inimigo. Para que isso? Verso 14, seduzir os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. O Salmo 115, que nós lemos semana passada, na intenção de estudar até aqui, mostra que tornem-se, fala assim o Salmo, tornem-se como eles os que os adoram.
Você se lembra a que se referia a isso? A idolatria. Os ídolos não se mexem, não falam, não fazem nada, estão lá postados e ali ficam. A palavra do salmista é: tornem-se como esses ídolos mortos e imóveis os que os adoram. É uma maneira eufêmica de dizer morram. Suave de dizer morram, virem nada. Mas aqui, irmãos, a besta que emerge da terra dá vida à imagem da besta que emerge do mar. Olha o impacto disso. Os poderes anticristãos ganham um corpo admirável. Algo que até mesmo a igreja, se estiver desatenta, vai falar: uau, isto é de Deus. Já ouviu alguém falar isso alguma vez? Há anos atrás, eu preguei aqui neste púlpito Ezequiel capítulo 14. E se você não teve oportunidade de ouvir a pregação, um dia desses eu repito. Mas melhor que a minha pregação é só a leitura do texto. Vai lá em Ezequiel 14 e leia, pelo menos até o versículo 11. E veja o que o Senhor permite que aconteça. Aliás, que o Senhor faz com os ímpios que o buscam para continuarem sendo ímpios. Vai lá, mata a sua curiosidade na tarde de hoje. Estuda Ezequiel 14. O Senhor, então, concede este poder a esta besta, porque o Senhor é o Senhor de tudo e de todos. Não é Senhor só dos bons, é Senhor do diabo. E o diabo, na sua ação, subleva uma população de crentes no diabo, nessa falsa religiosidade, a fim de que eles sejam todos desencaminhados, ou confirmem o seu desencaminhar em relação ao serviço do Senhor. Como isto é marcado aqui? Veja que o fôlego de vida, a imagem da besta está no verso 15. Como isso é marcado aqui? Nos versos 16 a 18. Isto é marcado com, vou ser redundante, com a marca. Então os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, o que ele está dizendo aqui? Gente de todas as origens. Ok? Faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aí sobre isso há estudos escatológicos extensos e variados. Então a marca da besta é o chip do tamanho de um grão de arroz que estão inserindo nas mãos das pessoas. Já há disso na Europa. Será? Bem, discutível. Não, a marca da besta é um código de barras que estão marcando na testa de muitas pessoas, em especial as que têm cabelo para cobrir, né? Os carecas acho que não vão receber esse tipo de marca para ficar feio, né? Mas vai ter muita gente que gosta de tatuagem no rosto e vai falar assim: por favor, aqui, pode escrever só o número 6 aqui na minha testa, à vontade. Bom, eu vou dizer que não é isso? Não vou dizer que não é isso. Mas eu vou dizer que isso seria pouco. Isso seria pobre. Seria uma marca notória demais. A marca da besta é aquilo que faz com que nós, seduzidos por esse pensamento anticristão e devotos dos poderes da força, da lei ou das armas, nós, seguindo a estes poderes, pensemos e hajamos em favor destes poderes. Pensemos, marca na fronte. Hajamos, marca na mão. Pensamentos e ações convertidos ao inimigo. Me compreendem? Vejam como a igreja tem que estar de pé pela força do Senhor neste mundo caído. Porque a todo tempo nós somos bombardeados com mensagens do inimigo. E a nossa carne deseja essa mensagem.
quero isso com a minha carne. Eu não sou santo integralmente ainda. Eu estou numa luta interior do meu novo nascer e do meu morrer. Novo nascido em Cristo, amando ainda na minha carne aquilo que o ofende. Então, a quem eu vou dar lugar? Leia, por favor, Gálatas capítulo 6. A quem eu vou dar lugar? Ao Espírito Santo de Deus. Senhor, age em mim. Transforma-me, Senhor. Produz em mim o teu fruto. Por que digo isso tudo, irmãos? Porque aqueles que não andam no Senhor, não são do Senhor. É simples assim. É simples. Não, mas isso é muito radical. Tem muito crente que você não sabe que é crente. Eu acho que nem ele sabe se é crente, na verdade. O cristão é novo nascido, ele vive o combate interno. Ele vive o desejo de honrar a Deus. E nesse desejo, ele não quer mais o pecado. E cai no pecado e fala, oh, desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou desta prisão de pecados e o fará completamente na transformação quando vier nos buscar. Irmão, se o crente não tem esse tipo de convicção, perdoe-me. Será crente? 2 bandidos estavam crucificados ao lado de Cristo. Um zombava, era judeu. O outro dizia, como você pode falar isso? Você não está vendo que ele é inocente, diferente de nós que somos culpados? E acrescentou, Senhor, lembra de mim, quando vier no teu reino. O que é isso se não é conversão? É um ato de um homem pendurado. É uma expressão de nova vida de um homem à beira da morte. Mas nós não. Nós somos convertidos que vivemos como queremos. Às vezes faz falta a cruz, né, irmãos? Estão marcados, estão pensando, estão agindo como inimigo para a honra dele. Então vem o verso 17, irmãos, que creio que tem uma aplicação prática tremenda. O 17 diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Eu entendo a aplicação prática disso muito próximo de nós. E quanto mais nós nos dobramos ao sistema anticristão ao nosso redor, mais nós participamos daquilo que ele apresenta a nós para que adquiramos. Então nós passamos a ser, de fato, consumidores daquilo que nega a Deus. E o tempo vai passando e nós vamos nos enfronhando nisso, a velha figura do sapo na panela, que começa a cozinhar sem que perceba porque a água está fria. E o sapo está confortável. E a água vai esquentando, e como é um animal homeotermo, me corrija se eu estiver confundindo aqui a terminologia, é um animal que reproduz em seu corpo a temperatura do ambiente, não mantém a temperatura estável do seu corpinho, a água vai esquentando e ele continua tranquilo. Ele fica talvez um pouco mais agitado, porque está mais quentinho, mas ele não acha ruim. Beleza. Na próxima meia hora você olha e tem um sapo cozido, morto. Nós vamos nos entranhando nessas situações, de modo que mais cedo ou mais tarde participamos delas sem perceber. E somos ferrenhamente favoráveis. Como você pode ser contra isso? Porque eu sigo a Cristo. Sou contra. Mas isso vai te matar. Amém. Glória a Deus. Você não quer continuar vivo para testemunhar de Cristo? Sim, com a verdade nas minhas mãos e na minha boca. Diferente não. Trabalhar pela mentira para continuar vivo, isso não honra a Deus.
Cuidado, irmãos. Haverá tempos em que nós só teremos condição de seguir adiante na sociedade se concordarmos com o inimigo. Estejamos alerta. Então diz aqui o número 666, 666, o que pode ter várias interpretações também, desde que o 6 sempre será 6 e nunca será 7, por mais 6 que você bote aí, sempre vai querer ser Deus e nunca vai ser, sempre vai querer ser completo, perfeito, absoluto diante dos homens e de Deus e nunca o será. É uma interpretação. Ok? Mas o que me interessa aqui não é o número da marca, é que esta marca é contraposta. Ela é contraposta desde o capítulo 7. E ela tem mais uma vez a sua menção no capítulo 14. No capítulo 7 é dito, no versículo 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Estamos guardados, nós somos os 144 mil, o que não é um número para ser considerado fechado, é apenas um número grande daqueles que são redimidos do Senhor, os marcados para não serem destruídos. E aqui no 14, volto ao 14, vejo mais uma vez apenas o verso 1 para concluir. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, o Cordeiro verdadeiro, reinando sobre o seu povo, sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, o seu povo todo, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Este selo é dado a nós pelo próprio Senhor. Quem está com este selo, capítulo 13, versículo 8, tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem está assim vai lutar contra este mundo de trevas, em nome de Cristo, para a glória de Cristo, ainda que isto leve à sua própria perdição.